Com licença, boa noite. Eu só queria perguntar, uma Jeep preta 5S77 cheguei ao vivo aqui? Não? Cadê? É. Ela tá, o caminhão não consegue passar. Consegue tirar para nós? Então, retomando, vamos do início. Boa noite a todos que estão aqui juntos de nós e boa noite aos que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos e que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Mais uma vez aqui reunidos para ouvir e aprender sobre a doutrina espírita, que é o nosso leme, que é o que a nossa bússola, que nos leva a uma caminhada rumo à perfeição. E nesse primeiro momento, nós vamos pensar em nós. Convido a todos e se introspectem, agradecendo a Deus, a espiritualidade bondosa, a Jesus, esse momento mágico que estamos recebendo bênçãos divinas, nos curando, nos cuidando, nos dando ânimo, nos dando força para enfrentarmos o nosso dia a dia. E cheio de gratidão, dizemos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Hoje nós temos como explanadora da noite Tomásia Souza Farias, representando a URI, e ela vem de Araranguá, do Núcleo Espírita Fraterno. E o tema escolhido pela URI hoje é muitíssimo interessante: doenças mentais. Seja bem-vinda, Tomásia, e que a espiritualidade de luz continue te amparando e amparando também a nós, para que possamos assimilar todo esse conteúdo. Obrigada. Muito obrigada. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. E que a paz do nosso amado e Mestre Jesus nos envolva a todos. É muito bom, é um presente de Deus estar aqui, nesse ponto de luz. Sempre é muito bom quando nós temos a oportunidade de estar numa casa de oração. E como a senhora falou, o assunto de hoje é doenças mentais. E eu começo dizendo assim, tudo que eu vou falar aqui foi pesquisado, porque doenças mentais são os médicos que escrevem bastante. E foi com os médicos espíritas que eu fui buscar o que está aqui escrito. Então, eu disse assim, hoje abordamos um tema muito delicado, porém muito necessário no nosso dia a dia, que são as doenças mentais. Mas nós vamos falar mais sobre a ótica espírita. O carro IOO, ele é quem? O carro vermelho, placa IOO. Repetindo, nós vamos falar sobre a ótica espírita, certo? Em tempos de hoje, vamos dizer assim, onde nós vemos tanta gente com ansiedade, com depressão e com tantos outros transtornos que têm afetado tantas pessoas. São pessoas, às vezes, que estão lá na nossa casa
dentro dos nossos lares. São pessoas que procuram a nossa casa espírita também em função dessa ajuda, né? Então, por que a gente tem que falar desse assunto? Porque ele é muito urgente. Porque quando nós olharmos o sofrimento dos outros, cabe a nós termos compaixão, cabe a nós termos compreensão. Que muitas vezes nós não temos compreensão. Achamos que ele é incômodo dentro de casa. Aí o Espiritismo nos ensina que o ser humano é muito mais que um corpo. Somos espíritos eternos em uma jornada de aprendizado. E compreender isso pode transformar a forma de como nós lidamos também com o nosso sofrimento. Que a partir da hora que eu entendo, não me dói tanto mais. Eu gosto de um palestrante que ele sempre diz assim, aceita que dói menos. E é verdade. Então, vamos lá, né? No Brasil, estima-se que 23 milhões de pessoas precisam de algum atendimento em saúde mental. No Brasil só. E pelo menos 5 milhões sofrem de transtornos graves e persistentes. Mas para os médicos espíritas, esses transtornos mentais têm muita explicação. Que bom, né? E essa área da medicina, que é a que tem mais distância da medicina tradicional. Por quê? Porque aí ele vai tratar de medicina espírita. O que se faz, certo? Ele diz assim, questões emocionais desta ou de uma outra vida entram em jogo. O transtorno mental é um resquício do nosso passado. Aí diz assim, esse que vai dizer agora é o presidente da Associação dos Médicos Espíritas. Ele diz assim, nós apontando as vidas passadas como ponto de partida para uma discussão. Então, não são todos os médicos, meus irmãos. São os médicos espíritas. E de acordo mesmo, como diz a Organização Mundial da Saúde, são muitas pessoas com doenças mentais. E eu coloquei aqui no mundo. No mundo são 700 milhões. É gente doente, né? 700 milhões. E os médicos espíritas, diante de um paciente com transtorno mental grave, ele já vai procurando levar em conta as vidas passadas. E ele diz assim, o adoecer é um caminho para a cura. Claro, ninguém está curado que vai procurar cura. O adoecer é um caminho para a cura. E diz mais, nós temos percebido que muitos males, como os quadros graves de esquizofrenia, geralmente são os espíritos que em outras vidas abusaram muito do poder que tinham. Cometeram homicídios ou tentaram suicídio várias vezes. Quando eles adoecem nesta vida, é porque bateu a culpa da vida anterior. Então, claro que ele não sabe que ele está passando por aquele processo que é de vidas passadas. Mas ele sente uma certa culpa que ele não sabe por quê. Então, vamos lá. Vamos lá. Também, médico da Associação Espírita, ele diz assim, que a doutrina espírita tem mostrado que os processos mentais seriam frutos da atividade espiritual com repercussão na estrutura física cerebral. E ele diz mais, sendo assim, o cérebro é apenas um instrumento. E vamos ver se é mesmo. Ele continua falando. No entanto, para ocorrer uma integração, olha como isso é importante, para ocorrer uma integração, olha bem, vou buscar,
uma integração entre a essência espiritual e sua manifestação e a estrutura física entre uma e a outra, é necessário a existência de um elemento intermediário, tanto na função quanto na sua composição. E esse corpo, que nós todos conhecemos em estudo, na verdade, é o perispírito. E define, ele diz que a reencarnação devolve ao homem o fruto das suas escolhas. E nós sabemos que é verdade. Nós estamos recebendo o fruto das nossas escolhas em uma vida passada. Vamos lá. Um outro médico psiquiatra, Jair Rodrigues é o nome dele. Ele sempre diz que usa a ciência acrescido da compreensão espírita nos trabalhos para os pacientes. Então, esses médicos, eles não trabalham só com o plano espiritual. Eles trabalham também com a parte da ciência. Eles trabalham a ciência e a parte espírita para o paciente. E olha bem, ele explica, esse Jair, que a psiquiatria tem 2 viés. Eu custei para saber o que é esses viés da psiquiatria. Ele diz assim, levamos em conta a influência espiritual, que pode ser do próprio paciente. Ou seja, questões do próprio espírito e também influências externas. Olha quanta coisa. Influência dos espíritos, influências externas, influência da própria pessoa. E ele diz mais, que podem ser também outros espíritos que passam a influência no quadro mental do paciente. Ele diz assim, acrescentando que todos os casos são passíveis de auxílio. Usamos os recursos da ciência acrescidos da compreensão espírita. Gente, isso aqui que ele falou nos retorna a um tempo muito atrás. Vocês lembram quem tem a minha idade, 18 anos? Que há uns anos atrás, quem tinha uma deficiência, ele não ia para lugar nenhum. Não levavam ele em lugar nenhum. Vocês lembram que levavam? Eu lembro que eu tinha uma vizinha e ela tinha um menino com problema. O menino ficava em quarto sempre. E não pode acontecer isso. Nós temos que procurar a ciência acrescido da doutrina espírita. Nós já vamos chegar lá o que está passando na tua cabeça. E quem não é espírita? Vamos responder. Mas esse Jair, ele lembra de um caso de uma paciente que ele teve, que chamou muita atenção dele. Ela era uma moça bonita, ele disse, que devia ter no máximo uns 30 anos. Essa era uma moça de Belo Horizonte, ele descrevia. Ela desenvolveu um quadro de esquizofrenia grave, sem motivo aparente. Não tem como nós olharmos para uma pessoa que está com um problema tão sério, é esquizofrênico ou é depressivo, e nós olhamos e dizemos assim, credo, tem tudo e está com depressão? Não falamos assim? Sim. Nossa, como é que pode? Tem tanto dinheiro e tem esquizofrênica? Não tem dinheiro para... Não, gente. Não escolhe quem tem e quem não tem. Eles vejam. Ela entrou num quadro psicótico e tivemos que interná-la no hospital. O hospital que essa moça foi internada é o Hospital André Luiz. Por que internaram? Porque ela já era agressiva e não falava coisa com coisa. Era tudo sem sentido. Aí ele disse que durante as sessões mediúnicas que ela foi internada no hospital. Mas nesse hospital é de médicos espíritas só. Aí os médicos, ele diz aqui, que eles fizeram sessões mediúnicas que fazemos para o paciente. Aí apareceu um espírito
dizendo ter sido escravo na vida anterior. E contou que aquela mulher, aquela moça, na sua última vida, tinha abusado muito. Ela foi casada com um senhor do engenho, ela mandava bastante, tinha bastante dinheiro, era bem rica. E nessa vida, aí o que aconteceu? Ele diz mesmo, na última vida, ela foi casada com o senhor de engenho e abusava dos escravos, abusava de todos que eram inferior a ela. Ela achava que era inferior, né? Inferior não é ninguém, somos todos iguais. Aí, esse senhor do engenho, esse senhor que estava fazendo o trabalho para ela, escutou bastante o escravo, ele disse que ele era muito cruel, que maltratava muito eles. Mas olha bem o que esse espírito diz agora. Nesta vida, esses espíritos perturbaram a moça. Aí, o espírito avisou a esse senhor que não adiantava fazer trabalhos para que ele fosse embora. Ele não ia, não. Ele não ia libertar ela dessas influências externas. Ele ia continuar perseguindo ela. Aí, de muita conversa, de muito... E ele continua dizendo que o médico nem adianta. Não adianta. Mas, um tempo, a moça melhorou. Mas não tem, quando a gente dá um tempo e dá aquela melhoradinha, e o pensamento já voa, já sai para onde não deve ir, com certeza foi o da moça. Aí, esse médico espírita disse, por um tempo, ela conseguiu melhorar, mas ela durou muito. Faleceu logo, o médico disse. Então, meus irmãos, quando esses transtornos se manifestam, é culpa de que se fez em outra vida. Mas não só isso. Como apontam os estudos espíritas. Tudo que eu estou falando aqui, eu fui buscar. Não estou falando nada que é meu. Tá? Só lá no final. Aí é meu. Aí ele diz assim, mas de acordo com os médicos, sabe que a gente não pode castigar essa pessoa? Por quê? Porque ela nem sabe, né? Porque ela está passando. E aí eles, mas Deus está botando... Deus não está botando ninguém, lugar nenhum. Deus deixou com que a gente fizesse as escolhas. Com toda certeza, eu fiz uma escolha de estar numa casa espírita trabalhando. E eu não posso, ai meu Deus, eu não queria. Não é assim. Deus me dá livre-arbítrio. Eu sei. E respondo depois. Aí ele diz assim, como não se trata de um castigo divino, esse processo de evolução faz parte de todos os espíritos. Aí ele diz assim, às vezes ouvir vozes, pode ser sim o espírito falando. A obsessão, de acordo com o precursor do espiritismo, Allan Kardec, é a ação persistente que o espírito mal exerce sobre o indivíduo. E de acordo com Kardec, há vários tipos de obsessões, sendo a mais grave a subjugação, em que o obsessor interfere, ele domina, meus irmãos, o cérebro do encarnado, na subjugação. Continuando, a subjugação pode ser psíquica, física e fisiopsíquica. Assim, as doenças mentais ou físicas, pode ser, né? De acordo com o conhecimento espírita, também sofre influências externas. Nós vamos ver já por quê. Um dos tratamentos mais indicados para as pessoas que vêm no centro espírita, graças a Deus que tem quem venha, né? As pessoas que vêm aqui fazer o atendimento fraterno, tem um atendimento fraterno, geralmente quem faz atendimento fraterno ouve. E
depois auxilia, vem fazer uns passos de tratamento, vamos ler um pouco. Aí ele diz assim: obsessão, de acordo com o professor do Espiritismo, é uma ação persistente no espírito mal exerce sobre o indivíduo. Mas ele diz mais, estou lá embaixo. Um dos tratamentos indicados são os passes, as idas no centro espírita, as sessões de obsessão. Mas, meus irmãos, às vezes a gente está com problema. Vem no centro espírita, a pessoa conversa com a gente, faz o papel dela. Porque a gente não pode ir além daquilo que a gente pode falar. A gente tem que respeitar as pessoas. Mas daí, ela veio aquele dia, a outra não veio. Ah, não foi, não apareceu. Ah, não melhorei. Ah, é. Mas é assim mesmo. Ninguém vai lá no centro espírita e já melhorou. Nós temos que ter persistência. Persistência. E aí sim, nós vamos melhorar. É porque o meu tempo não é muito hoje, mas outro dia eu vou contar mais coisas. Deixa eu ver. Ele diz também, vamos lá. Os médiums ajudam os espíritos desencarnados e encarnados envolvidos no processo de receber esclarecimento para que ambos tenham bases sólidas para mudar as atitudes, condicionando-se a atitudes mentais mais saudáveis. Então, com isso, com esses trabalhos, com a pessoa vendo passe, os espíritos que estão aqui escutando, eles também aprendem. Eles também vêm com vocês. Aí o que acontece? Eles tendo esses esclarecimentos, tudo isso, eles vão mudando os hábitos. Deixam de ser obsessores, vão aprendendo. Eu acho lindo o evangelho que essa casa espírita faz. Acho maravilhoso. Ele é amplo. Parece que quando a gente está ouvindo, tu estás assim numa sensação muito boa. E porque o evangelho no lar, que eu vou falar lá de seguida, é fundamental para uma pessoa que também tem esses problemas. Vamos lá. Aí ele diz assim, segundo escreveu Francisco Cândido Xavier, ao psicografar uma obra de André Luiz, a obra se chama Mundo Maior. Ele diz assim, o processo obsessivo não é, na realidade, uma doença. É simplesmente um reflexo de mentes doentias que se unem. Ela não é uma causa. Ela é o efeito de um mal anterior. Então, ele fica dizendo que realmente não é uma doença, mas é o reflexo de mentes doentias. Porque quando alguém vem fazer uma obsessão, é porque tu também já baixou um pouco a tua frequência. Às vezes a gente começa a dizer coisa que não devia. E o que acontece? Da união, né? Nossa, demos uma abertura, eles vêm correndo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Meus irmãos, também tem muitos espíritos rebeldes. Nesses casos de transtornos mentais, além do conhecimento espírita e dos medicamentos que são usados nesses pacientes, o Kardec acreditava, olha bem, isso já vem da época que começou Kardec. Kardec acreditava, ele já pensava, que só a medicação não traria o alívio. Olha bem, ele já pensava. Então, nesse hospital onde ficam essas pessoas, esse hospital é muito grande. Eles são hospitais que recebem de todas as crenças, sendo um diferencial. Unidade de tratamento espiritual. E segundo esse médico, há muita gente que trabalha lá. E aí, como é que eles vão trabalhar esses pacientes? Ele deixa claro.
Com autorização do paciente ou da família, eles vão aplicando o conhecimento espírita vagarosamente. Não vai dizer que ele é espírita. Vai vagarosamente aplicando a evangelização. E aí ele diz assim, deixa eu buscar aqui. Ele diz que, de acordo com ele, algumas doenças psiquiátricas são de indivíduos mais rebeldes. Vocês vão entender agora por que eles são rebeldes. É o caso da depressão. Olha bem, a depressão afeta cerca de 35 milhões de pessoas no Brasil. Olha, eu achei tão interessante isso. Ele diz assim, é uma doença que demarca a grande rebeldia do espírito. Geralmente, é o espírito que, não se contentando com a vida que Deus lhe deu, é como se dissesse assim, eu já não tenho vida que quero, não aceito a vida que tenho. Olha bem, gente, esse é o depressivo. Ele nunca está satisfeito. Hoje ele não gosta da profissão, se arrependeu do que ele fez, parece que as coisas para ele não andam, e ele vai dizer só que não deve. Sabe o que acontece com isso? Ele vai ficando depressivo. E ele diz, olha bem agora, vou continuar. E como se dissesse que não tenho a vida que quero, não aceito a vida que tenho, se esse paciente der um espaço, aí ele diz que logo estimula esse paciente a relação com Deus. Também o hábito da oração. Isso é que ele nos conta. Então, o depressivo precisa, sim, ter esse contato com o ser espírita e ir mostrando para ele a melhora que ele deve ter. Como é que eu vou dizer para ti? O hábito que ele deve ter da oração. E eu queria dizer uma coisa, não só ele, nós também. Nós temos que cuidar disso. Aí essa pessoa, ele tem os pensamentos muito negativos. E o pensamento negativo vai só aumentando o quadro da depressão. Aí ele diz assim, eu ainda pesquisei outra coisa. A depressão, para os médicos espíritas, a depressão atinge aqueles espíritos. Outra pesquisa que eu fiz, vai responder igual. Os médicos espíritas, a depressão atinge aqueles espíritos rebeldes que não estão satisfeitos com a sua vida que Deus lhe deu. Assim, se abrem para os pensamentos negativos e as influências externas que podem contribuir para o agravamento do quadro. Vocês viram como é interessante? Vou continuar. Ainda tem tempo? Deixa eu ver. Tem. Os médicos espíritas passaram a perceber, por meio de estudos clínicos, que muitos pacientes desenvolvem algum transtorno mental sobre a influência, claro, a gente sabe, da vida anterior. Porque se hoje nós estamos com alguma coisa que não está legal, às vezes a gente fica com uma determinada doença, ou vamos dizer outra coisa. Lá em casa tem filho danado, aquele que incomoda. O filho não está no lugar errado, ele está no lugar certo. Ele não escolheu a mãe errada, ele também está certo. Esse acordo a gente faz lá, na vida espiritual. Aí chega nisso aqui, meu Deus, como é que eu faço com isso? Não vai fazer nada. Vai rezar, vai conversar com o Pai Maior, vai se limpar com orações. Que maravilhoso. Continuamos. Aí ele diz assim,
Outro mal apontado pelos médicos é o Alzheimer. Segundo esses médicos, assim como a medicina tradicional vem tentando entender essa doença que afeta a memória dos pacientes, o Espiritismo também busca as suas explicações. E um dos esclarecimentos para a causa dessa enfermidade é que a grande maioria dos portadores da doença foi culturalmente pobre durante a vida. Se prendeu a questões materiais e dificuldades em relacionamento. E o que é que aconteceu? Quando veio ocorrer Alzheimer, é como se fosse uma oportunidade para que essa pessoa chegue mais limpa espiritualmente no plano espiritual. E para os familiares, é uma prova de paciência. Porque eles têm um problema nas mãos também. Então, é para que eles possam chegarem mais limpos no plano espiritual. E também para os familiares. É uma prova de paciência. Outro dia eu fiz uma palestra da paciência. Gente, ela é importantíssima. Sim, uma hora que a gente vai estourando, tem um pouquinho de paciência que passa. Vamos lá. Os médicos espíritas passaram a perceber, por meio de estudos de casos clínicos, que muitos pacientes que desenvolvem algum transtorno mental sofrem influência da vida anterior. No caso, a esquizofrenia é grave, porque perceberam nesses espíritos que em vidas passadas eles tiveram transgressão das leis divinas, muita. E nessa vida sentiram o peso da culpa. O paciente pode, sim, também sofrer alguma influência de outros espíritos que tiveram alguma ligação com ele em outras vidas. E assim, eu fiz uma outra pesquisa ainda do Alzheimer, ele diz assim como a medicina tradicional estuda as causas do mal de Alzheimer, a doutrina espírita começa a perceber que as pessoas portadoras desse mal geralmente foram pessoas apegadas a bens materiais e muito vaidosas, que precisam do desapego, precisam do esquecimento, a marca da doença, para evoluir e fazer uma limpeza da sua alma. Gente, eu estou quase terminando. Mas nós temos uma pergunta. E como são as doenças mentais na visão da ciência? Ele respondeu assim: antes de tudo, é importante entendermos que as doenças mentais, como a depressão, o transtorno de ansiedade, a bipolaridade, a esquizofrenia, entre outras, são doenças reais que necessitam de atenção médica e psicológica. E a ciência ela tem avançado muito no entendimento dessas condições. O espiritismo, ele apoia todo o tratamento que for responsável e que for ético. E ele diz assim, não existe contradição entre fé e ciência. Não existe mesmo. Ao contrário, elas se complementam. Assim como tratamos a dor no corpo, às vezes é a perna, o braço, também vamos tratar a dor da nossa mente. Deus nos concede os recursos da medicina para o nosso benefício. E o Espiritismo nos convida, olha bem, a olhar além da matéria. Ele nos convida a olharmos além da matéria. Porque nos dias de hoje a gente observa tem tanta gente preocupada só com o seu corpo físico. É bom se cuidar, tudo é bom.
mas às vezes pode ir além. E ele diz, olha bem o que ele diz. O Espiritismo nos convida a olhar além da matéria. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos ensina que a mente é o reflexo do espírito. O corpo é apenas um instrumento. O que chamamos de mente está ligado ao nosso perispírito. Todo mundo sabe que o perispírito aqui é a nossa forma. Então, a mente está ligada ao nosso perispírito, que guarda nossas emoções, nossas lembranças, nossos traumas, nossas tendências. Muitas vezes, um sofrimento mental é também uma expressão de dores do espírito. Vocês vão entender como é que é essa dor do espírito. Às vezes a gente nota que uma pessoa, ela diz, eu tenho uma tristeza profunda, tem crises existenciais, parece que a vida dela é um vazio. Tudo isso pode refletir em conflitos espirituais não resolvidos. Ninguém vai ficar uma tristeza profunda se não tem uma causa. Busque a causa. Com certeza vai encontrar. Mas atenção, jamais podemos culpar as pessoas. A gente não pode dizer assim para a pessoa, tu está passando por isso, quem na vida passada tu aprontou bastante. Não é isso. Quem somos nós para falar assim? Aí ele diz assim, Deus não castiga. Significa apenas, como espíritos eternos, estamos em constante processo de aprendizado. Esse nosso sofrimento psíquico pode ter múltiplas causas, à luz do Espiritismo. Ele falou das provas e expiações, que algumas dores são oportunidades, são aprendizado, são reequilíbrio. Espíritos que em vidas passadas causaram sofrimento, desperdiçaram oportunidades, podem reencarnar com desafios mentais, como forma de resgatar e ele crescer e evoluir. Falou também, mais um pouquinho, da influência espiritual. Em alguns casos, o sofrimento mental é agravado pela presença de espíritos sofredores, vingativos. Daí a importância da vigilância e da oração, como ensinou Jesus. Orai e vigiai. E por último, eu coloquei aqui os conflitos internos, que são muitas coisas que eu precisava 3 horas para falar. Aí ele diz assim, conflitos internos do próprio espírito. Mesmo sem influência externa, o espírito pode trazer culpa, angústias, sentimentos de inferioridade e outras encarnações. Esses registros se manifestam na atual existência como crises emocionais. Vocês sabem que quem é professor nota muito isso. Eu dei aula há 48 anos. E vocês sabem que às vezes a gente olhava para aquela criança, ele sempre assim tão abatido. Perguntava para a mãe, não, mas em casa ele tem tudo para... Aí às vezes eu pensava, né, comigo, já está sofrendo, pequeno ainda, ele nem sabe por quê. Às vezes eu até conversava, aproveitava, né? Mas geralmente eu trabalhava no colégio de padre. E os padres, eles estão sempre ligados. Então, não era muito fácil. Mas em todos os casos, Deus nunca nos abandona. Tudo tem um processo, um propósito educativo. E ninguém está condenado ao sofrimento eterno. Sempre, meus irmãos, há uma esperança. O centro espírita tem um papel fundamental nesse acolhimento. Isso aqui é para nós, da Casa Espírita. Através do atendimento fraterno, através dos passes, da água fluidificada, das reuniões de desobsessão, encontramos alívio e fortalecimento espiritual. Além, que é fundamental, que eu não falei ainda, o Evangelho no lar. É uma prática transformadora.
eleva o nosso padrão vibratório do ambiente e da nossa mente. Olha que importante. Nos conecta com os bons espíritos, nos ajuda a manter a paz diante dos desafios. Outro que ainda a gente pode fazer, uma leitura edificante. Se nós ficamos em frente do jornal, mataram não sei o que mais, matar de novo, é só morte. Então, pega um livrinho espírita, ou uma história que tu gosta, vai ler. Toda leitura, ela é muito edificante. Outra coisa que ele diz, a prece sincera, o esforço da reforma íntima. Se hoje não estamos corretos, vamos fazer um esforço e melhorar nossa reforma íntima. Meus irmãos, tudo isso são remédios poderosos da alma. Agora, encerramos. Nós sabemos, com as pessoas com tratamento espírita, tem muitas histórias de superação. Muitos que estavam à beira do suicídio encontraram nova razão para viver através do Evangelho. Outras, que mesmo com aquele diagnóstico difícil, encontram paz, resignação e até cura, ao compreender o verdadeiro sentido da vida. Meus irmãos, nós não estamos nesse plano de férias. Ninguém aqui está de férias. Estamos aqui porque temos uma missão para cumprir. Olha bem, ele diz mais assim, outros que já falei, têm resignação, vão até a cura e vão compreender o sentido da vida. Cada caso é um caso e é único. Todos merecem cuidado, amor e fé. Como dizia Emmanuel, toda cura começa no espírito. Então, Chico Xavier nos ensinou uma frase tão bonita. Garanto que todo mundo sabe essa frase. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que sempre que estamos com algum problema, nós não estamos sozinhos. Deus caminha conosco em todos os momentos. Mesmo quando tudo parece escuro, continue com a fé. Ele não largou da tua mão. Foi tu que largou da mão dele. Então, meus irmãos, mesmo que sejam os maiores problemas, Deus não bota nada nas costas da gente. Somos nós que buscamos. Então, Chico Xavier ainda nos ensinou, né? Aquela frase tão maravilhosa. Podemos começar agora e fazer um novo fim. E agora, Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que possamos, todos nós, buscar esse alívio em Jesus, através daquela fé ativa, da caridade e do amor a nós mesmos e pelos nossos próximos. Que Deus abençoe a todos. Eu falei assim, porque o Feijão falou que era para ficar em pé, mas veio só isso. Muito obrigada, Tomás. Obrigada por esse tema, porque acho que todos nós vamos sair daqui com um outro pensamento a respeito das doenças mentais, né? E olhar com caridade aquele que enfrenta um problema tão sério como esse. Muito obrigada. Passamos para a nossa segunda parte da noite. Agora chegou a vez da nossa caridade.
Fora da caridade não há salvação. Então vamos lembrar daquelas pessoas queridas que necessitam nesse momento de um auxílio. Vamos pedir à espiritualidade bondosa que vá até junto dessas pessoas que nos são caras e derrame sobre elas bênçãos curativas para o corpo e para o espírito. E também todos aqueles que, de uma forma ou de outra, estão necessitando nesse momento de um abraço, de uma prece. Existem tantas pessoas nesse mundo sofrendo, os de rua, os sem trabalho, os doentes. Então, existem muitas pessoas nesse momento que necessitam de um pensamento amoroso até eles. E agora vamos passar para o nosso passe coletivo. Esse é um momento especialíssimo nessa noite, e todas as noites da casa, porque é nesse momento que juntos de nós está um espírito de luz, cuidando de cada um de nós. Vai derramar sobre nós bênçãos curativas, cuidando do nosso corpo, da nossa matéria, mas principalmente cuidando do nosso espírito. Porque quando nós chegamos nesta casa, quando passamos aquela porta, nós recebemos, fomos atendidos pela espiritualidade e que fez um check-up em nós, sabendo aonde estão os nossos pontos fracos. Então é nesse momento que nós recebemos toda essa bênção maravilhosa dessa espiritualidade amorosa. E cheios de fé, cheios de gratidão, nós dizemos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoe as nossas ofensas, como perdoamos a quem nos ofende, e não nos deixa cair em tentação, mas nos livra de todo o mal. Antes de nós nos retirarmos, hoje é um dia muito especial na nossa casa, porque com o auxílio de todos, nós conseguimos mexer no telhado da casa que estava com grande risco. Então, queremos agradecer a todos que colaboraram conosco nesse momento. E desejamos a todos uma semana cheia de bênçãos, uma semana tranquila, e não esqueçamos nunca que os obstáculos que se impõem na nossa frente é para a nossa melhoria. Vão em paz, que assim seja.